Gente querida, vamos a mais um dia de reflexões, de pensamentos, de ações, nesse período conhecido como as 13 Noites Sagradas. Hoje eu separei algumas coisas, acho que são muitas para o tempo que a gente tem. Meu computador acabou de sair do ar aqui, não sei se vai voltar, e eu tô sem saber as horas. Então, tá voltando. Olha só, hoje eu vou começar trazendo um daqueles livros de autoras femininas. Por enquanto, eu estou nas autoras mulheres. Quero só reafirmar o recorte que eu fiz. Os livros mais antigos que eu tenho. Não quer dizer que seja tudo que eu tenho dessa autora. Clarice Lispector, por exemplo, que eu vou trazer hoje, eu tenho praticamente a obra toda. Por quê? Porque eu fiz, numa das graduações, iniciação científica com ela, com a querida Cida Nunes, minha primeira e uma das pessoas responsáveis por eu entrar na vida acadêmica, porque ela como uma doutora, ela tão íntegra, ela era incrível, assim, porque mesmo tão atarefada, ela dava atenção a cada uma das pessoas, a cada um dos alunos, de uma maneira, assim, muito integral. E aí isso me chamou muita atenção. E ela, além de saber muito sobre Clarice e letras e tal, ela também era atenta aos detalhes, coisa que eu não consigo ser até hoje, mas eu tento. Por exemplo, se era ponto e vírgula ou vírgula, coisas desse tipo, sabe, assim, que mesmo olhando a obra como um todo, olhava também o detalhe. E aquilo, assim, para mim, foi uma experiência maravilhosa, que marcou minha vida acadêmica. Então, hoje eu trago um livro de 1981, que é da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Eu conheço muita gente que mora dentro desse livro. É impressionante o que ele traz, né? E aí eu trouxe uma pequena citação, muito pequena, porque a título de prólogo. Não consigo fazer meu computador ligar, gente. Ele não liga. Bem, vocês vão me avisando. Alguém me fala. Gabriela Lopes está aí. Me fala quando já estiver quase na hora. Se eu não consigo. Vai dar. Vou clicar aqui. Peraí, gente. Peraí. Pronto. Também tinha uma pergunta que eu tinha separado na tela. E na hora de começar, a coisa desligou. Muito bem. Vou, então, com Clarice Lispector, ler um pequeno fragmento. Luminiscência. De Ulisses, ela aprender a ter coragem de ter fé. Muita coragem. Fé em quê? Pergunta. Na própria fé. Ai, gente, isso é de uma beleza, né? Aí no final desse fragmento ela fala: a mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um ser humano. Para mim, esse é o espírito da época, né? Ser gente. A maior necessidade nossa é de ser gente. Meu computador continua. Vai dar tudo certo, acho. Bem, então, começo dando um passinho atrás. Por quê? Porque eu notei, a gente está com quase 500 pessoas inscritas nas atividades privadas das noites sagradas. Até agora, a gente teve um quórum, assim, ao vivo, de umas 50 pessoas, tanto no YouTube quanto no Zoom. Mas, depois, as visualizações, elas são maiores lá no YouTube. No entanto, eu tenho recebido algumas perguntas muito ingênuas,
No sentido assim, como é que faz? E eu estou achando que a gente está fazendo um grupo de estudos para debater mesmo as questões com pessoas que já dominam, digamos assim, esse lugar de vivência das 13 noites sagradas. E não é isso que está acontecendo. Então, vou dar um passinho atrás, né? E peço desculpas. Por quê? Porque tudo aconteceu muito espontaneamente, né? A gente ia fazer um pequeno grupo, eu fiz uma postagem e aconteceu esse enorme interesse na temática. Então, eu vou dar mesmo agora a gente já estamos na segunda noite sagrada, eu vou dar um passinho atrás para trazer, então, os procedimentos que eu faço, atenção, que eu faço, tem gente que faz de várias outras maneiras. Isso que é a questão da singularidade. Então, eu vou contar como é o meu ritmo, o que eu faço durante esse período que vai do Natal ao Dia de Reis. Durante esse período, eu me organizo internamente para vivenciar a temática que eu escolhi aquele ano. Esse ano, a temática são as ervas, as plantas, a medicina, a terra. Eu estou em torno dessa temática. Por quê? Porque a gente descobriu uma autora que trabalha nesse período com a relação da mulher com a natureza. E a gente está entrando nessa pesquisa. Por sugestão dela. Eu nem me afino tanto com ela assim, mas a temática me interessa, né? Então eu estou vendo qual que é a pesquisa dela e estou desenvolvendo a minha, que inclui pinturas, que inclui várias coisas. Bem, então como é que eu faço? Eu uso o meu caderno, vocês sabem. Eu escrevo. Então, ontem à noite, eu escrevi sobre a constelação de Peixes. Eu estou fazendo o caminho da constelação de Peixes. Como eu também estou pesquisando essa parte mais relacionada à natureza, eu, nas minhas reflexões, tenho tentado dar uma ênfase nesse meu relacionamento com a natureza. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp para pegar a pergunta, senão eu vou ficar sem ela. E aí, à noite eu faço isso. Eu escrevo, eu faço cabeçalho. Deixa eu já mostrar o caderno. Olha, tô avançando, ó. Fiz um patchwork da capa. Por quê? Porque esse exercício é um exercício que eu dei na pós-graduação, né? Nós docentes demos na pós-graduação, então já estava todo recortadinho em pedaços de 30 por 30. Então, olha só, eu já juntei tudo aqui, mas eu peguei o caderno para mostrar o que eu fiz. Então, assim, ó, meu caderno já está sendo preparado. Eu faço uma série de coisas no caderno. Estou explicando para quem não faz as Noites Santas como eu faço, tá bem? Olha, aí eu tenho versos que eu gosto de usar, por exemplo, aqui, a meditação de Micael. Estou fazendo testes, porque esse ano eu vou usar cores de terra, até o amarelo. Já tenho até um post-it amarelinho que eu vou usar. Esse ano que passou, eu usei o azul. Aí eu tenho um verso que eu adoro, que é aquele: eu trago serenidade em mim. Tá aqui, já copiei. Tudo isso eu fiz desde o Natal pra cá. Minha mão tá... Ó, aí aqui a pedra fundamental, que é um verso que na antroposofia, quem faz toda manhã eu faço esse tal desse verso, né? Com umas práticas de euritmia, assim que eu faço normalmente. Aí eu fiz aquele verso que eu estou usando muito desde a época que o fascismo começou a imperar entre nós, antes mesmo das eleições, que é o Forjando a Armadura.
Aí, aqui eu vou fazer um desenho de flor, já estou aqui me inspirando. Vou fazer um desenho de flor e coloquei o verso da Raquel Cachafeiro, que é: eu amo, recebo a vida, a cada dia estou de volta do infinito dos meus sonhos. Compreendo e integro o ensinamento das flores. E em meu corpo me dou conta e celebro o cuidado das senhoras de transcendental beleza e inspiração. Olha a minha perna aparecendo aqui. Essa é muito boa. Gente, então, pronto. Tô dando ênfase para Raquel esse ano. Mas aí vem, olha. Primeira noite, eu ainda fui santa, porque são anos falando santa. Mas na segunda, ó, já coloquei sagrada. Aí fiz, ó, recebo da constelação de peixes o poder de transformação, o poder de andar sobre meus pés. Eu tô com o pezinho machucado, já coloquei aqui que meu pé é saudável. Pronto, fiz tudo. De noite, eu fiz o cabeçalho, isso eu fiz ontem. No meio dessa confusão de editar vídeo, fazer página, eu tô aqui, de costurar, tudo junto. Aí, eu já deixei preparadinha a segunda noite sagrada, que diz assim: recebo da constelação, eu que invento, eu pego a inspiração que vem da Edna Andrade, que vem de outras, da Luciana Pinheiro, e vou redigindo as minhas próprias coisas, ó. Recebo da constelação de Aquário a água da vida, o poder de autocurar-me, ser ativa e saudável. Já tô aqui me mantendo. Do portal de Aquário emanam as forças espirituais dos anjos. Cuido de mim e do mundo à minha volta. Pronto. Fui dormir, escrevi isso aqui. Ontem eram 10h30 da noite, escrevi isso aqui e pimba, fui dormir. Aí durante o dia, eu vou meditar sobre isso. Quando chegar de noite, depois que eu colocar no ar tudo aquilo que a gente debateu lá no grupo de estudos, eu venho cá e escrevo e deixo o cabeçalho de amanhã já prontinho. É assim que eu faço. Deixa eu fazer a bagunça aqui. Deu para entender isso aqui? Ó, tive que fazer, ó, um patchwork com remendadinhos. Meu projeto é: agora eu vou pegar, vou fazer o forro do mesmo jeito, vou construir o edredom, depois eu vou aplicar o edredomzinho aqui, e depois os outros bordados eu vou fazer nesse tecido, só que eu vou aplicando durante... Bem, vou fazer o caderno e vou até achar que deu. Durante o ano, né, gente? Porque é coisa demais. Mas vai ser bom também. Nunca fiz o caderno, eu já trazei caderno de ficar até março fazendo a capa, mas nunca fiz assim uma proposta de ir aplicando coisas o ano todo. Pode ser gostoso também. Muito bem. Deu para entender? Quem ainda não vivenciou? Você pega as coisas que te alegram. Isso que eu acho que é mais importante. Porque tudo isso me alegra. Escrever me alegra, costurar me alegra, pintar me alegra, cultivar me alegra. Tudo isso me alegra. Você pega as coisas que te alegram. Se você quiser seguir com a gente, Mulher e Natureza, você põe uma pitada dessa temática na sua alegria, como eu estou fazendo aqui. E aí, você vai, a cada noite, meditando sobre um aspecto disso. Dá para entender isso? Pronto. É simples. E você não precisa seguir roteiro nenhum. Claro, a gente segue roteiros porque também a gente gosta, né? Então, tem gente que está começando a meditação essa noite, por Capricórnio. Está fazendo o caminho do Sol. Capricórnio, Aquário, Peixes e vai, né? Que é o mais conhecido. Tem gente que lá, por causa de alguém que fez uma pesquisa nesse sentido, está começando
a meditação a partir dos pés. Então, os pés, o que significa ficar sustentado em cima dos pés. Depois, aquário, que é a cura, que a gente vai... Hoje eu vou trazer um pouquinho disso. E aí vai em frente. Dá para entender isso? Muito bem. Olha só. Por causa mesmo de aquário, é que hoje eu resolvi trazer 3 práticas minhas em relação a chás. Então, tem 3 chás que eu acho que a gente deve tomar sempre que possível, né? Não vamos dizer, ai, vou tomar todos os dias, porque senão a gente vira escravo, gente. Sempre que você tiver possibilidade de fazer isso, você faz, porque ele vai te dar digamos assim, um alinhamento, que é, de manhã, o chazinho de alecrim. Era o único verdinho que eu tinha hoje. O chazinho de alecrim. Pimba, despertou. Se você tiver dificuldade de chazinho, usa um óleo essencial, né? De alecrim de manhã. Isso dá uma fortalecida na mente, isso dá uma encarnada, dá um up. Depois do almoço, você usa, a minha tá sequinha, uma cavalinha, que é o equisetum, que ela é uma erva que é tipo uma coluninha vertebral. Aqui no Brasil, eu até peguei, olha. Aqui no Brasil, porque ela é de fora, mas aqui no Brasil tem uma que nasce no mato, que também tem essa característica, que eu já li uma vez, que elas têm semelhanças e que a gente pode usar principalmente para quem tem ela ao redor. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho. Essa aqui eu colhi e sequei, eu estou usando seca. Que é a carqueja. Lá no sul tem muito, mas aqui na minha região também. Então, a carqueja, que é essa coluninha, né? Que tem esse alinhamento. A doutora Gudrun, que eu já estou falando dela várias vezes aqui, que é minha mestre, digamos assim, nessas coisas, eu fui vizinha dela, né? Então, assim, tenho um carinho muito grande e aprendi muito com ela na culinária, né? Com ela nas ervas. E aí, você toma depois do almoço uma xícara, pelo menos uma xícara de equisetum. À noite, deixa eu pegar aqui, à noite, não sei se vai dar para ver, você usa a camomila antes de dormir, que ela já prepara pro sono, ela tem uma característica de harmonização, de aquecimento. Muito bem. Então, isso eu queria trazer para a gente falar sobre a questão da cura, que é a noite sagrada que a gente vem vivenciando essa madrugada. E que quem está fazendo o caminho solar vai vivenciar agora, né? Então, Aquário se encontra tanto num caminho quanto no outro. Muito bem. Vou falar um pouquinho ainda, dá tempo? Dá. Vou falar um pouquinho, só citando, porque tá lá no site. Eu usei ontem no grupo de estudos a Sarah Marriott para trazer esse livro, Ritmos da Vida. Ela mostra, vamos ver onde é que tá. Ela tem os gráficos que a gente pode fazer para mostrar que cada um dos nossos corpos, vou chamar de corpos, mas ela diz que a gente tem vários ritmos, né? O ritmo físico, o ritmo mental, o ritmo emocional, e ela faz uns gráficos para esses ritmos, né? E aí a gente vai passando no mês esses gráficos e olha, fica parecendo aqueles exames assim de eletro. Por quê? Porque há momentos em que a gente tá com o emocional lá embaixo, bem down, e a mente lá em cima. E o corpo físico, às vezes, acompanha o emocional, às vezes acompanha o físico, às vezes está em outro lugar. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente é diferente a cada momento,
né? Que a gente, a cada dia, tá de um jeito. Isso já dá uma serenidade do pensamento que acha que a gente tem que ser sempre igual, né? Sempre igual. E eu vou trazer aqui o que eu chamei de uma epígrafe otimista, que vem desse lindo livro dela, da Sarah Marshall. Vou ler no próprio livro, que é mais fácil. Eu faço tudo à mão pro caderno, sabe, gente? Olha só, eu leio, acho... Olha como é que tá sendo o meu ritmo. Eu acho que eu quero falar. Aí eu escrevo no caderno para falar de tarde. Aí eu digito para colocar no site. Aí eu venho aqui de manhã e leio para vocês. Confusão. Diz assim: este é um momento maravilhoso para se viver na espaçonave Terra. Por milhares de anos, o progresso feito era quase imperceptível, dificilmente notado no período de uma vida. Contudo, agora, neste século, que era o século passado, grandes mudanças têm se processado. Por quê? Por que agora? E aí ela responde: esta é uma época de preparação para uma mudança de consciência. Então, é um pouco por aí que eu acho que a gente está vivendo, porque toda vez que a gente está chegando no lugar de liberdade, toda vez que a gente está chegando no lugar de singularidades, o poder não gosta, né? O poder não gosta porque pessoas livres, que pensam por si, que não seguem modelos, incomodam demais. Então, toda vez que a gente está chegando num lugar assim, vem uma retranca, né? Vem uma opressão para tentar nos enquadrar de novo. Mas eu não tô achando que vai dar certo, não. Tô me achando otimista para 2020. Mesmo que as coisas no âmbito da economia e da política estejam péssimas, não é? A gente acordou. E eu acho isso tão bom, né? Claro, ainda tem gente que está escondidinha lá na sua pequena bolha, fazendo de conta que a história não é com ela. Tem, mas as almas sabem, né, gente? E a gente não vai conseguir ficar assim por muito tempo. Muito bem. Então, eu queria trazer também, para ir finalizando, queria mostrar mais alguma coisa, mas acho que não vai dar. Só quero mostrar assim, olha, meu experimento. Amanhã eu falo dele também. Tem vários experimentos aqui, inclusive nessas latinhas, potinhos de sorvete. A outra pessoa que eu trouxe ontem é a Maria Tum. A Maria Tum foi, né, que já faleceu em 2012, foi uma grande pesquisadora, uma grande cientista da natureza, né? Ela formou muitos, ajudou a formar muitos agricultores biodinâmicos e orgânicos. E eu queria mostrar uma coisinha que ela fala aqui. O livro chama O Trabalho na Terra e as Constelações. Esse fragmento que eu vou ler aqui já está lá no site, que eu passei até às 8 da noite colocando tudo lá. Então, o fragmento que eu vou trazer explica um pouco esse aspecto, digamos assim, de interação entre a Terra, as estrelas, as plantas, a gente. E diz assim: quando falamos do zodíaco, nos referimos ao cinturão de constelações que forma o pano de fundo da eclíptica, isso é, do caminho do Sol, como o percebemos no decurso das estações, e à frente do qual também os planetas se movem, cada um com seu próprio ritmo. As diferentes regiões do zodíaco produzem condições favoráveis ao desenvolvimento deste ou daquele órgão da planta,
à medida que a Lua passa diante dessa ou daquela constelação. Olha que interessante. Isto é, se a cultivação da terra, a semeadura e o plantio são feitos naquele período que a Lua está passando na frente daquela constelação. Esses efeitos se diferenciam e se distribuem da seguinte maneira, vou contar. Lua em Touro, Virgem e Capricórnio propicia o desenvolvimento das raízes. Lua em Gêmeos, Balança e Aguadeiro, que é o Aquário. Perdão. Formação de flores. Lua em Caranguejo, Escorpião e Peixes. Beneficia a região das folhas. E Lua em Leão, Seteiro e Carneiro. Seteiro é o Sagitário, como ela chama. Região do fruto e da semente, que é o fogo, né, gente? Muito bem. Queria trazer, por quê? Porque imagina você passar 13 dias, como a gente está passando, estudando essas coisas. Às vezes relembrando, para quem já sabe, entrando em relação. Hoje eu fui de manhã, eu fui até o depósito para pegar um exercício que eu vou mostrar só amanhã de observação fenomenológica, feita por uns aluninhos meus de 10 anos, em 1996. Eu queria mostrar para vocês, mas hoje já não dá mais tempo. E aí, no caminho até lá, né, são 30 metros até o depósito, gente, que tá uma tristeza. Ai, será que eu vou ter forças, meu pé tá machucado, para arrumar ele, que nem eu arrumei ano passado, só que agora tá com água que entrou, né? Então, olha só. No meio do caminho tinha uma moita de taioba. E aí eu parei na frente dessa moita de taioba e fiquei olhando para essa moita de taioba. Tinha um broto vindo assim, as folhas enormes azuis, né, abertas. Eu parei ali e lembrei da Raquel Cachafeiro. No site da Raquel Cachafeiro, a voz da Raquel Cachafeiro está lá no site, tá bem? E ela tem uma coisa que ela chama Mulher Giro, que é isso, de você entrar em relação com uma planta. Quando você entra em relação, você dá um girinho na frente da planta. Eu dei o girinho, gente. O girinho da taioba. Não sem ficar pensando, ai, gente, essa taioba tá na hora de colher e colocar na panela. Ai, que maldade. Daqui a pouco já tem as veganas das veganas. Não pode comer taioba, porque ela é tão fofinha. Fala uma língua tão maravilhosa, tão poética. Você vai comer, coitada? Não, não pode. Muito bem. Queria, então, ir encerrando, é isso? Ótimo. Queria ir encerrando, falando que eu tenho várias coisas para mostrar, para falar, mas que vou indo pelo caminho, tá bem? Olha só, a ideia do grupo de estudos, quem é do grupo de estudos e está aqui, é que seja um grupo de estudos. Eu já falo demais aqui. Se eu tiver de falar bastante aqui, falar bastante lá, não tem graça nenhuma para mim, tô ficando doidinha. Então, a vontade que eu tenho é que no grupo de estudos, cada um traga suas experiências para eu aprender também, né? Então, a Maria Cabreira está trazendo a Raquel Cachafeiro, né? Tá fazendo a tradução de cada palestra dela, de cada texto, tá lá no site. É precioso, gente. E ontem nós tivemos uma pessoa lá do Canadá, Juliana, e uma pessoa lá de São Carlos, interior de São Paulo, a Emily, contando histórias, falando das experiências delas. E é isso que é legal no grupo de estudos. Por isso, hoje a gente não tem ninguém inscrito, mas ainda dá tempo, hein? Me manda um WhatsApp. Quem quer falar hoje lá no grupo, tá bom? Então é isso, gente. O grupo de aquela pergunta que eu ia falar era sobre sonho. Não consegui abrir aqui, mas amanhã eu volto, tá bem? Então, gente, um beijo grande, ficamos juntas.
Tenta fazer uns chás, mesmo quem tá no calorão, faz uns chás, pode ser um pouquinho mais frio, não precisa ser gelado, mas um pouquinho mais frio, para a gente tentar ir seguindo todos os dias com esse ritmo. Amanhã eu vou falar um pouco de pomadas, se der tempo, tá bom? Então, um beijo, gente!